Olá, hoje estamos com o João Paulo Santana, que vai nos contar um pouco sobre o que é ser um borderline, né? Como é que ele foi diagnosticado e vai contar a experiência dele para nós. Então, olá, João Paulo, e seja bem-vindo. Olá, E então muito vamos lá. obrigado. Nós é que te agradecemos, né, que você aceitou o nosso convite para poder conversar, né, um pouco sobre o que é ser um borderline, como é que foi toda a tua história, né? Então, eu queria começar te perguntando quando é que você foi diagnosticado, em que circunstâncias, que idade você tinha, que idade você tem agora. Você conseguiria falar isso um pouco para nós? Sim, será um prazer compartilhar um pouco da minha vida, né? Da minha vida borderline, né? Com todos. Bom, assim, quando eu fui diagnosticado, né? Foi uma amiga na época que me deu o diagnóstico, pois ela, na época, estava estudando psicologia. Então, ela tinha toda uma estrutura, uma visão, né, que na época, até então, eu não tinha. E foi em 2018. Hoje eu tenho 24 anos. Em 2018 eu tinha, me falhou a memória agora, mas eu tinha, acho, 19 anos, por Uhum. aí. Enfim, daí, né, eu já vinha de um quadro depressivo, né, uma depressão muito forte. Então, né, essa amiga minha me acompanhava sempre, né? E o principal sintoma que eu apresentei, que ela me diagnosticou, essa amiga, que ela me recomendou procurar um psicólogo, um psiquiatra, foi eu me cortava, eu me cortava muito. E eu postava as fotos dos meus cortes nas redes sociais. Todos os dias, eu me cortava, postava nas redes sociais. E ela chegou para minha mãe e falou: Olha, o João ele tem transtorno de borderline. Até então, eu e a minha mãe, nós não sabíamos o que era transtorno de borderline, até que nós fomos procurar um psiquiatra e ele, quando eu contei esses sintomas para ele, na hora ele já bateu o martelo e disse: Não, ele tem borderline. Simplesmente por esse fato, desse sintoma dele de se cortar e postar nas redes sociais a foto, ele é borderline. Então nós vamos começar já um tratamento. Daí, beleza, eu comecei a fazer o tratamento, mas é aquela questão, né? Isso foi no começo do borderline, né? E o começo sempre é muito difícil, né? O começo de tudo é mais difícil, né? Daí eu fui enfrentando aquele inferno, aquela maré de inferno, né, na minha vida, junto com a depressão, borderline, ansiedade. Nossa, foi tipo, todos os dias que eu acordava era uma muralha de concreto que caía em cima de mim. E eu me cortando, me cortando, me cortando, me cortando, cortava os pulsos, cortava o pescoço, cortava a perna. Houve até um fato que aconteceu em 2018, que eu fui internado no hospital psiquiátrico. Nesta noite que eu fui internado, eu fiz 80 cortes no corpo inteiro, 80 cortes com um gilete enferrujado, né? Até hoje eu me pergunto como que eu não peguei nenhuma infecção, os cortes todos abertos, feito com um gilete enferrujado, e eu fui para o hospital psiquiátrico e eu fiquei lá, tipo, não peguei nenhuma infecção, né? Daí eu fiquei 2 semanas e meia internado, saí de lá, mas, né, teve muitas coisas ruins que aconteceram ainda. Em 2018, no final do ano, eu tomei uma cartela de remédios para tentar me matar, enfim. Mas outra característica do borderline que eu tive muito na minha vida, a questão da
vou usar aspas, chantagem, né? Eu queria uma coisa, minha família não podia me dar, eu ia lá, me cortava. Eu queria ir em tal lugar, minha família não podia me levar, eu ia lá, me cortava ou tentava me matar. Eu usava essa chantagem, né, típica do borderline, que muita gente acha que é uma chantagem, mas não é. Isso é um sintoma perigosíssimo, porque muita gente acaba tirando a própria vida, né, tentando fazer essa, entre aspas, chantagem, mas não é chantagem. Isso é uma coisa muito séria. É, e, né, o tempo foi passando, foi difícil para mim aceitar isso, foi muito difícil, né? Os anos foram passando e hoje eu estou aqui firme, estou, eu diria que 60%, 70%, vou usar aspas de novo, curado, né, do borderline, porque o borderline, ele não tem cura, ele tem tratamento e ele tem estabilidade, né? Uhum. Então, eu estou aqui, eu estou estável. Meu psiquiatra já diminuiu um remédio meu porque eu apresentei uma grande melhora, né? Lá no passado, eu não me via num futuro, eu não via um amanhã lá no passado. O que que você Hoje, sentia? Para o pessoal entender um pouquinho essa reação. Porque todo mundo fala assim, mas por que que ele se cortava com gilete? Por que é que você se cortava? Qual era, vamos dizer assim, o que que chegava em termos de emoções, em termos de sentimentos para você, para chegar a um grau em que você não aguenta e se corta, assim? O que é que se passa na cabeça no borderline para ele chegar a esse extremo? Porque é uma dor, é uma angústia muito grande, né? Para você chegar a esse extremo. Isso que a gente entende. Mas será que você conseguiria expressar em algum tipo de palavra, algum tipo de emoção, o que é que seria essa emoção forte nesse grau de fazer com que você não aguente e comece a se dilacerar? eu acho que uma palavra que descreveria a automutilação no borderline é alívio. Eu me cortava para me aliviar muito de dores internas, mais dores internas do que dores externas, porque assim, na verdade, quando eu me cortava, eu não sentia dor alguma, muito pelo contrário, eu sentia muito alívio, muito. Eu me cortava para me aliviar. Uhum. Aliviar do quê, então? Seria da ansiedade, da angústia? Assim, angústia, para me aliviar de angústia, para me aliviar de frustrações, porque o borderline, ele aí vem uma questão muito importante. O borderline, ele coloca muita expectativa nas pessoas, ele coloca muita carência nas pessoas, muita dependência emocional nas pessoas, aonde desgasta a sua amizade facilmente, seu relacionamento com as pessoas facilmente, e aonde você se magoa, se machuca. Então, eu me cortava porque eu, eu tinha uma dependência, uma carência imensa. Então, né, não era correspondida da forma que eu esperava. Essa carência, né, essa dependência emocional, aonde eu me cortava por frustração e para me aliviar. E, ao mesmo tempo, você estava depressivo, é isso? Você tinha uma depressão Exatamente, simultânea. Desde que você exatamente. acordava, você conseguia dormir à noite? Eu raramente dormia à noite. Eu dormia mais o dia todo. E por quê? À noite te dava algum temor? O que é que te passava à noite que te impedia de você conseguir dormir, normalmente conciliar o sono? Eram pensamentos intrusivos? O que que é que acontecia? À noite era assim, eu costumo dizer, tem uma frase que eu costumo dizer assim: à noite é o período que a febre aumenta, porque Uhum. assim, durante o dia eu não tinha vontade de absolutamente nada, né? Eu só tinha pensamentos suicidas, eu só ficava deitado o dia todo. Daí chegava à noite, os pensamentos ficavam acelerados
eu ficava inquieto, ficava andando em círculos no meu quarto, eu ficava muito inquieto, muito. Eu não A, lu- tinha sono, a luz te incomodava? me incomodava, tudo me incomodava, tudo. Sons, luz, pensamentos, tudo isso. O que mais me incomodava eram os pensamentos. Pensamentos de rejeição, pensamentos de falta de amor próprio, pensamentos de que eu não era bom o suficiente para mim mesmo, para estar nesse mundo. Inúmeros pensamentos assim. E o que é que começou a acontecer? Você foi ao psiquiatra, você falou que foi internado, depois você foi ao psiquiatra, ou antes ou depois, eu não sei. E como é que começou? O que é que você fez? Você fez terapia? O que é que você fez para você conseguir sair desse estado? Porque é um estado muito difícil de você sair sozinho, né? Então, É. você pediu ajuda? Como é que foi a história? Então, aí vem uma questão muito importante, né? Que é uma questão que eu costumo dizer que é um divisor de águas. Porque, assim, o que me ajudou muito foi a fé. Eu tive muita fé. Chegou um momento da minha vida que eu pensei, eu nunca na minha vida fui apegado a uma religião, nunca. Mas chegou um momento da minha vida que eu me apeguei numa religião porque eu pensei, ou eu ou eu me levanto por si próprio com a ajuda de uma religião, com a ajuda de Deus, ou eu vou acabar me matando, literalmente, eu vou acabar me matando. E eu não quero me matar. Então eu peguei muito na fé. Foram lutas, muitas lutas. É, eu acho que essa pergunta sua de como foi essa força que eu tive para mim sair dessa escuridão é uma pergunta que às vezes eu nem sei como responder, porque eu acho que foi muito da minha força de vontade. Foi muito da minha força de vontade, aquela vontade de querer viver. Um lado meu queria morrer, mas o outro queria viver e eu fiz com muita força para mim querer viver. Então, eu nem sei como que eu tô aqui hoje. Por exemplo, quando você estava no hospital psiquiátrico, quer dizer, provavelmente eles te deram medicação, mas a medicação sozinha não faria efeito, né, nessa história. Ou seja, ela Não. faz o efeito, ela te ajuda a controlar muitas emoções, algumas coisas assim. Mas existe alguma outra coisa que fez você sair? O dia que você falou chega, o dia que você teve alta e que você foi para fora daquilo e falou, vou tentar sair dessa história, né? É como alguém que fuma um cigarro atrás do outro e fala, tem que parar de fumar. Então, é mais ou menos a Sim, sensação que você deve ter tido, né? Como é que foi sim. isso para você? Foi dentro do hospital, foi fora do hospital? Como é que, ou no hospital você começou a pensar nisso? Na verdade, esses pensamentos assim de sair dessa vida dentro do hospital, eu tinha o tempo todo. Quando eu estava no hospital, eu falava assim para mim mesmo: assim que eu sair daqui, eu vou começar uma vida do zero. Mas quando eu saí do hospital, eu caí tudo de novo. Minha vida, até eu chegar onde eu estou hoje, eu tive muitas quedas, tive muitos altos e baixos, né? Mas assim, eu acho que a chave principal que me tirou da escuridão mesmo foi a psicoterapia. Uhum. Psicoterapia corporamental, acho que é isso. Resumindo, Comportamental? Uhum. é, corpo, é Comportamental, né? isso. A psicóloga, né? Uhum. Ela que te ajudou a sair Porque, disso, né? Através das técnicas dela. Uhum. exatamente, porque foi em dezembro do ano passado, eu dei uma chance para a psicóloga, né? Eu dei uma chance para ela, porque a psicóloga eu nunca gostei assim de passar com psicólogas, né? Eu passei com inúmeras psicólogas, mas eu nunca simpatizei com uma, né? Daqui na minha cidade, né? Eu faço tratamento no CAPS,
né? E até hoje eu estou fazendo tratamento no CAPES com a psicóloga e foi o que é o que está me mantendo estável, é o que está me fazendo muito bem. Já faz 5 ou 6 meses que eu estou fazendo tratamento e está perfeito. Que bom. E você sabe já hoje em dia quais são os gatilhos que te levam até algum declínio, algum surto, alguma coisa? Hoje em dia você conhece, porque na verdade são vários os gatilhos. Qualquer coisa poderia ser um gatilho, mas existem alguns específicos que provavelmente para o borderline são aqueles que realmente ativam todo o processo. Então, seja uma Sim, rejeição de verdade, seja um não, seja, sei lá, um sentimento de abandono. Você consegue identificar os teus gatilhos hoje em dia com a psicoterapia, tudo isso? eu consigo. E eu acho que o principal gatilho é colocar, por exemplo, seja numa pessoa ou num objetivo que eu sou prestes a fazer, colocar muita esperança naquele objetivo. E chega na hora, não dá certo. Por exemplo, eu coloco muita esperança, Expectativa? Aham. expectativa numa pessoa, de que aquela pessoa vai ser boa para mim, de que aquela pessoa vai ser uma boa amiga, e chega na hora não é, onde eu acabo me frustrando muito. A E essa, frustração é o gatilho principal. perfeito. Então, se você se frustra muito, você acaba realmente entrando de novo no processo. Mas o que é que você faz hoje em dia em termos de evitar esse gatilho? Porque é como você falou, às vezes você tem expectativa com uma pessoa e a gente, por mais expectativa que tenha, as pessoas não vão corresponder muitas vezes àquilo que a gente espera delas, né? Então, como é que você se comporta com relação disso hoje, que você sabe de que, poxa, você vai encontrar essa pessoa, você vai achar que ela vai ser, sei lá, um amigão, etc e tal, uma amigona, e de repente você fala, pô, não é nada disso. Então, você se prepara, como é que você está fazendo isso hoje em dia? Assim, eu mudo o foco. Por Hum, exemplo, eu conheci uma pessoa legal, aquela pessoa tem bastante coisas em comum comigo. Eu simplesmente, ao invés do que eu fazia no passado, que era ficar com aquela pessoa 24 horas na cabeça, eu simplesmente não boto expectativa nenhuma nela e não penso nela. Eu simplesmente deixo rolar. O que uhum, tiver que ser, vai vai ser. Por ser. exemplo, eu estou com uma vaga de emprego aí. Eu simplesmente não penso naquilo e o que tiver que ser, vai ser. Muito bem, maravilha. E você namora? Você chega a namorar? Você namorou ou teve expectativas ruins com o namoro? Não. E, Eu já tive expectativas ruins que hoje se tornaram um trauma bem grande, mas eu estou enfrentando esse trauma hoje em dia de uma forma assim, não estou fugindo dele. Eu estou enfrentando ele hoje, né, porque esse trauma me fez muito mal. entendi. Então hoje você evita, talvez você evita até de ter contato, de querer namorar com alguém só porque isso vai te fazer mal, provavelmente você vai ter uma expectativa ruim, né? É isso? Exatamente, exatamente. Assim, Uhum. por muitas vezes eu evito até amizades por medo de passar por alguma experiência ruim e essa experiência deixar um pequeno trauma, porque eu estou progredindo tão bem no meu tratamento. Eu acho que o mais importante é eu focar no meu tratamento Com certeza. e, e as coisas acontecer naturalmente, né? Uhum. E a família, como é que é o acolhimento da tua família em relação a você? Ah, é um acolhimento bem amigável. Eles me ajudam bastante. Nós sempre dialogamos. Um acolhimento bem companheiro. Muito bom, porque normalmente é o lugar onde começam maiores os conflitos, né, as maiores decepções, né, que as É, pessoas têm, né? Então, e é o lugar que tudo pode acontecer, porque é um lugar, um ambiente familiar, um ambiente muito aberto, né, para as pessoas, né? é. Elas se sentem soltas, né? E quando elas começam a fazer as coisas, e ter decepções, é muito ruim, né?
E então a tua família está te apoiando, ela entende como é que você é, como é Sim, que você funciona, não é isso? E sim, tenta te eles ajudar. entendem. Muito bom. E se você tiver algum, você pede auxílio para ele, se você não estiver bem, se sentir que você precisa, sei lá, você precisa conversar com o pessoal do CAPS, que você está sem condições de sair do quarto, que está escuro, alguma coisa assim, você consegue pedir ajuda para eles e eles conseguem te acolher nesse ponto? Sim, muitas vezes eu nem preciso pedir ajuda. Eles Uhum. olham para minha cara, assim, eles já veem minha expressão, eles me conhecem melhor do que eu me conheço. Eles Maravilha. me, eles me olham assim, já sabem como eu tô e já me acolhem, me ajudam, ou respeitam o meu espaço, me deixam quieto. Então, isso você acha legal, isso você acha importante. Então, como dica para alguém que está sofrendo como você acha que é importante manter, melhorar esse vínculo familiar, para que eles possam ser Sim, ajudados, não é isso? é muito importante o vínculo familiar. É muito importante, porque assim, a família, né, que tem um, por exemplo, tem um borderline na família, todos ao redor devem respeitar ele. Se ele quer ficar sozinho, deixa ele ficar sozinho. Se ele quer um acolhimento, então todos devem se unir para acolher ele. É, ele é capaz de dizer aquilo que ele precisa e aquilo que ele não quer no momento. Isso é verdade. Muito importante. E que conselho você daria também para as pessoas que sofrem como você, da questão borderline? O que é que você aconselharia elas a fazerem, ou elas pensarem, ou elas reagirem? O que é que você julga importante isso para eles, como uma, um conselho que você daria para elas, para conseguir chegar a um estágio que nem você diz, de estabilidade? O conselho que eu dou é para essas pessoas não desistirem, porque por mais que elas não consigam enxergar, dentro delas, elas possuem um brilho imenso. E esse brilho pode não estar é, brilhando hoje, no momento que elas estão doentes, né? Mas futuramente esse brilho vai se expandir de forma gigantesca no mundo. Então, o meu conselho é para elas não desistirem, para elas aceitarem o que elas estão passando, aceitarem suas condições, né? Aceitarem a realidade que elas têm, porque o borderline, como eu falei lá no começo, ele não tem cura, ele tem tratamento e ele tem estabilidade. E procurem uma psicóloga. A psicóloga ajuda muito. Se você não simpatizou com uma psicóloga, procura Procure outra, outro. Muito bem. mas não desiste de fazer o tratamento. E me diz uma coisa, você consegue trabalhar também? Quando você no estado do tanto você estava quanto hoje? Quando, lá no começo, em 2018, 2017, eu não conseguia. Hoje, eu ainda não tentei trabalhar, mas eu estudo faculdade, Uhum. O que você está fazendo de faculdade? terapias integrativas. Muito legal, muito bom. Vai ser útil para E, você poder ajudar outras pessoas, né? Como você e com outros transtornos, né? Isso é muito bom. sim, e futuramente eu quero fazer psicologia. Uhum. Muito bom. E em termos de emprego, você teve o último emprego, você teve colaboração da empresa, das pessoas? Porque como é trabalhar, né? Sendo borderline, porque o borderline ele tem que ser compreendido pelas pessoas ao redor, né? E nas empresas a gente não vê ninguém compreendendo muito ninguém, né? Como é que foi essa experiência para você no passado e como é que você acha que vai ser a experiência futura com as rejeições, com tudo? Então, quando eu entrei no meu primeiro emprego, antes de eu ser diagnosticado com depressão, com borderline, eu foi uma experiência muito ruim. Eu já estava com um sintoma pequeno ali de depressão, o que já me prejudicou muito, né? Porque eu estava inquieto,
no emprego, eu estava entediado, aquilo não estava um clima legal ali, né? Eu só queria ficar em casa, então não deu certo. Agora eu estou muito confiante de que eu vou ter um compromisso sério, né, de me manter firme no emprego, de aceitar todas as normas, sejam elas positivas ou negativas. Muito bom. E me diz uma coisa, porque muita gente pergunta assim: será que também as pessoas não engolem muito sapo? A gente costuma dizer isso, né? Engolir sapo seria as pessoas, né? Subjugarem a gente, julgarem a gente, fazer uma série de coisas. Você, hoje em dia, você consegue digerir esse engolir o sapo? Porque é muito difícil a gente engolir o sapo e não falar nada. Então, você consegue hoje entender de que você consegue reagir para não engolir sapos, ou seja, você dizer, olha, eu não gostei disso, eu não quero isso, e reagir de uma forma assim, como é que é isso para você? Porque antigamente o que acontecia? Você engolia e rejeitava no alívio, no seu alívio, né, no seu transtorno, você passava mal, né, com as palavras, com os atos das pessoas, né? E hoje talvez você encontre uma maneira ou de reagir ou de sair fora disso, né? Como é que é isso? Então, antigamente, eu me via como uma pessoa muito agressiva. Hum, Quando as pessoas falavam algo que eu não gostava, eu já ia lá e rebatia, já xingava. Hoje não. Hoje eu vejo que é muito desnecessário, sabe? Quando uma pessoa faz uma crítica ruim sobre mim, eu debater com a pessoa. Hoje eu sou muito mais tranquilo. Se alguém fizer uma crítica ruim sobre mim, sobre uma roupa que eu estou usando, eu simplesmente ignoro. uhum. Maravilha, isso é um bom ponto. Você aprendeu a ignorar, né? Porque, na verdade, no começo você não Exatamente. conseguia. Você teve que É, aprender isso, né? Deve ter sido duro, acredito, mas você foi. conseguiu. Uhum. Porque isso mexe muito com você. Isso é um gatilho que pode mexer com você e com as suas emoções, né? É. E o que mais você quer contar para nós, assim, em termos de tudo que você passou, daquilo que você passa ainda? O que você acha importante você deixar que as pessoas saibam, né, para que elas possam também ser ajudadas? Bom, uma coisa que ajuda bastante, né, que foi recomendado para mim, né, nas minhas consultas com a psicóloga, algumas dicas que eu gostaria de passar aqui Ótimo, para por as favor. pessoas. Agradecemos que você passe. Uma das dicas é a questão de músicas. Você ouvir músicas boas, músicas com letras positivas, né? E isso faz uma total diferença na sua vida. Porque veja bem, quando uma pessoa está na escuridão, está depressiva, ela só quer ouvir músicas com as quais ela se identifica, músicas depressivas, músicas tristes, né? Então, o que eu aconselho você ouvir músicas alegres, músicas positivas, músicas animadas, né? Com relação a cores. Use cores vivas, cores bonitas, cores alegres, né? Porque é uma característica muito comum de uma pessoa depressiva, uma pessoa para baixo, usar só cores cinzas, cores escuras, cores pretas, né? Se você trocar, por exemplo, a cor preta por um azul, por um verde, você vai se sentir bem melhor, Que né? legal. Igual, por exemplo, seu quarto, mude seu quarto, coloque flores, pinte a cor da sua parede do seu quarto de uma cor viva, uma cor bonita, mude o ambiente da sua vida, que a sua vida vai mudar por completo. Assim, eu mudei o ambiente da minha vida. Então, minha vida teve é, uma mudança incrível.
Você mudou a cor do teu quarto, por exemplo, que você falou? Você chegou a fazer isso? Sim, inclusive a minha cor aqui da parede era uma cor azul escura, agora ela tá azul claro, logo eu quero mudar para um roxo, sabe? E uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas: não liguem para o que os outros vão dizer de você. Seja sempre você mesmo, é, seja feliz, faça o que te faz feliz. Se você quer andar na rua com uma roupa tal, assim, com um penteado tal, se te faz feliz, faça isso, faça o que te faz feliz. Isso faz uma total diferença na sua vida. Muito legal esses conselhos, acho que é muito importante, né? E com relação à comida, o que que você diria? Porque eu não sei, muita gente se olha no espelho e não gosta do que vê e acha que a comida tem a ver. Eu não sei o que que você acha a respeito disso. O que que você pensa? Então, com relação à alimentação, esse é um ponto bem importante, né? Quando uma pessoa está numa fase depressiva, numa fase bem para baixo, ela só quer comer coisas industrializadas, coisas, vou usar um termo, negativas, né? Que essas, desculpe o termo, essas porcariadas que vendem por aí, né? E isso, né, foi comprovado cientificamente que o risco da depressão aumentar na pessoa devido a ela comer frituras, comer produtos embutidos, comer salgadinhos, bolacha recheada, só aumenta, a depressão só aumenta. Troque essas coisas por legumes, por comidas saudáveis, que a sua cabeça ela vai ser uma melhora, ela vai passar a funcionar melhor. Isso foi comprovado cientificamente. Que legal. Isso você tem feito também, você mudou essa tua alimentação também. Como é que era a tua Sim, alimentação antes? Você comia muita essas coisas, sei lá, bolachinha, etc., quando você estava deprimido, quando você estava mal, como é que era? então, antigamente eu comia muito pouco e quando eu comia, eu só comia coisas ruins, né? Minha alimentação era péssima e eu nunca melhorava, né? Daí, conforme o tempo foi passando, eu fui estudando, que eu fui percebendo que é, a nossa cabeça funciona de acordo também com aquilo que a gente come. Se a gente tem uma alimentação saudável, bebidas saudáveis, nossa cabeça vai funcionar de forma saudável. Se a gente Uhum. não tem uma alimentação saudável, nossa cabeça não vai funcionar de forma saudável. É verdade. E também o álcool, né? Que muita gente se apega ao álcool achando que vai Sim, resolver e piora, né? A gente sabe que piora piora. e principalmente tomando ainda medicação, né? Medicação, seja ela qual for, né? Isso acaba prejudicando o organismo e a pessoa, né? É verdade. Exatamente. Álcool, cigarro, outros tipos de drogas ilícitas. é, Não aconselho de forma alguma, não aconselho. Uhum. É isso mesmo. Muito bom. Esse é um conselho assim bastante importante para as pessoas, né? Em termos de saúde, né? E, Sim, uhum. E que mais você quer falar? Você acha que é legal a pessoa ir sair no cinema, fazer alguma coisa desse estilo, ou isso é ruim? O que que você acha que a pessoa consegue sair de casa tranquilo, ou tem que se forçar a sair de casa? Porque às vezes é difícil sair de casa estando deprimido e estando, né, nessa tipo eu, de depressão. eu acho que é importante a pessoa fazer sim uma força para ela sair de casa, fazer uma caminhada, ir num parque, ir na praça, ir mesmo no cinema, né? Isso faz uma total diferença. Assim, né? O que ajuda muito é você fazer exercícios físicos, Eu ia te porque perguntar isso. Aham. você libera hormônios, né? E isso, hormônios de prazer, e isso ajuda muito.
Muito bom, muito bom. Então, esse conselho também é excelente, né, para as pessoas. E que mais você gostaria de dar de conselho para aquelas pessoas que sofrem? É, durma no máximo 8 horas por noite. Por exemplo, deite para dormir 10, 11 horas da noite e acorde pelo menos 9 horas da manhã no dia seguinte. Tenha pelo menos uma noite de 8 horas de sono. O sono é muito importante na parte da noite. Em hipótese alguma, durma durante a tarde, porque nós, que nem o psiquiatra falou, nós seres humanos somos animais diurnos. Nós somos feitos para dormir à noite. Então, o Uhum. sono da noite, ele é extremamente importante. Legal, e isso significa que durante o dia você vai ter então que ocupar o dia para que você não sinta novamente nenhum gatilho, né? Mas aí você estando Exatamente. descansado, você acha que isso melhora a sua reação às pessoas, a reação ao que acontece no mundo? Melhora, porque assim, né, um exemplo que nós temos, né, que todos nós passamos, quando nós temos uma noite péssima de sono, é comum, né, todos nós reagirmos de forma um pouco agressiva com as pessoas ou com nós mesmos, né? Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Então, né, quanto melhor for a nossa noite de sono, mais fácil vai ser nós lidarmos com as pessoas e as pessoas lidar com nós. Uhum. Muito bom, muito bom. Então, agora para a gente terminar, o que é que você queria acrescentar alguma coisa a mais para todo mundo? O que que você gostaria de deixar como uma mensagem que você acha importante? O que eu acho importante assim dizer é que todos, no geral, né, que enfrentam esse problema, que se veem como pessoas que estão, se veem como pessoas sozinhas, essas pessoas não estão sozinhas. Essas pessoas não estão sozinhas, né? Essas pessoas têm profissionais esperando para ajudar elas. Muito Basta importante. ela, basta essas pessoas quererem ser ajudadas, que eu garanto que a ajuda, assim, depende mais da pessoa querer. Então, peça ajuda. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade emocional, peça ajuda. Fale. Não sofra em silêncio. Fale. Uhum. E você poderia deixar um contato seu, se você acha importante, para que as pessoas possam conversar com você, se elas tiverem alguma, não sei, se elas quiserem conversar, ter algum conselho, alguma coisa? Muito importante isso. Eu estou extremamente com o coração aberto a ajudar as pessoas. Então, eu deixo meu contato. Posso falar? Pode, é claro. 12 97 Espera um pouquinho só que eu vou anotar 42 aqui. 12 97 42 12 97 412 412 40 49. 40 49. Deixa eu ver se publica aí, vamos ver se aparece. Isso, exatamente, esse contato. Uhum. Então, repetindo, é o 12 9741 12 40 49. Isso. Perfeito. Então, daí fica também teu contato. E eu agradeço muito, né, a tua colaboração, que eu acho que é muito importante o que você falou, os conselhos que você teve a dar, e para as pessoas compreenderem também, porque as pessoas não compreendem o que é um borderline, o que é que realmente incomoda um borderline e como ajudá-lo, de alguma forma, né, a sair ou, Uhum. pelo menos, manter a estabilidade. Então, eu agradeço a você, né, e também colocamos à disposição a Tati Hades também, né? E todos nós. Tá, muito obrigado, tá ok, o João Paulo? E agradeço a todos que estão ouvindo, né? E que também ouviram
e que possam realmente, através das palavras do João Paulo, poderem fazer a diferença no mundo para aqueles que têm borderline. Eu acho isso muito importante, tá bom? Então, obrigado a todos. Até a próxima.